Bem-vindos todos vocês a mais um pequeno estudo da maravilhosa Palavra de Deus, Palavra de Deus, Palavra de Deus. Com tantos cenários lindos nessa terra, apesar de tantas coisas ruins, será que Deus, a cada paisagem linda que nós vemos, não está dizendo a você e a mim que Ele nos ama? Com certeza. Quando você vê alguma coisa bonita, uma flor, um mar, um rio, uma cachoeira, lembre-se que são mensagens de Deus dizendo a você: eu te amo. Mas o que nos faz lembrar mesmo é o sacrifício de Jesus. Todas as vezes que você vê uma coisa bonita, lembre-se daquela imagem horrível do Filho de Deus crucificado, mas que tem uma mensagem maravilhosa. Deus nos ama de tal maneira, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para a cruz e veja a paisagem mais maravilhosa que a sua alma jamais imaginou contemplar, o amor de Deus ali na cruz do Calvário. Então vamos orar para que o Senhor fale conosco nesse pequeno estudo, né? Pai, em nome de Jesus, Senhor, revela-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, o Teu amor, a Tua vontade, como devemos viver neste mundo até que o Senhor venha nos buscar. E nós te agradecemos, papai, em nome de Jesus. Bem, estamos fazendo uma revisão, né? O Senhor prometeu enviar o pecado entrou no mundo, mas o Senhor prometeu enviar o Salvador, enviou o seu Filho. Jesus andou por toda parte fazendo bem, destruindo as obras do diabo e ressuscitou dos mortos e nos deu essa ordem maravilhosa: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, sem distinção, sem discriminação, sem julgamento, pregue o evangelho. Mas você sabia que a maioria dos cristãos, inclusive muitos pastores, não sabe o que é o evangelho? Eu já fui em muitos lugares, eu coloco duas cadeiras e eu digo assim: imagine que você entrou no ônibus, tem uma pessoa sentada na cadeira e você vai sentar do lado dela e vai pregar o evangelho para aquela pessoa. Eles não sabem o que fazer, eles ficam todos confusos. Eu falei: imagine que você vai entrar no elevador e tem uma pessoa dentro do elevador e você tem só alguns segundos para pregar o evangelho. Eles não sabem o que fazer. Então hoje vamos aprender o que é o evangelho. Outro dia ouvi um grande homem de Deus aí dizer: tem muitas pessoas que só pregam o evangelho espiritual, outros só pregam o evangelho material. Não existe evangelho espiritual nem material. Evangelho é um fato que nós devemos anunciar ao mundo. Um fato. O apóstolo Paulo, quando esteve em Coríntios, pregou o evangelho aos gregos, né, os habitantes de Coríntios. Então ele escreve dizendo assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Ou seja, ele estava querendo que os gregos, os coríntios, lembrassem o evangelho, porque certamente eles estavam já perdendo de vista o que eles precisavam manter firme. O qual recebestes, ou seja, o evangelho, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Ou seja, eles precisavam crer no evangelho, porque é crendo no evangelho que eles seriam salvos. Se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ou seja, o apóstolo Paulo pregou o evangelho de maneira simples e eles precisavam perseverar. Não é ficar inventando moda, sabe? Perseverar naquilo que eles haviam recebido. E ele então lembra: antes de tudo, o que significa antes de tudo? É antes de tudo. Vos entreguei o que também recebi. E aí ele prega o evangelho que ele recebeu do próprio Senhor Jesus.
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É isso aí, evangelho é um fato. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isto é o evangelho, isto é a boa notícia. Cristo, o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que crê nessa boa notícia será salvo. Olha quanta confusão as pessoas fazem, pregam tantas coisas e o evangelho é tão simples, sabe? É isso que nós devemos anunciar a toda criatura, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Este é o evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou. Este é o evangelho que precisa ser pregado. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos: quem crê no evangelho e for batizado será salvo. É isso que Jesus queria, que as pessoas crescem no evangelho, que ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. E era isso que Jesus fazia. Em Marcos está escrito que depois de João ter sido preso, João Batista, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: arrependei-vos, porque o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos, reconheçam que vocês são pecadores e que vocês precisam de alguém morrer por vocês. Arrependei-vos e crede no evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Tão simples, tão maravilhoso. Os Gálatas ouviram o evangelho, mas algumas pessoas se introduziram ali e começaram a pregar outro evangelho. Então Paulo escreve essa carta maravilhosa, dizendo assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, a todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Olha o que ele vai falar para essa igreja, os crentes lá na Galácia, e que talvez essa carta sirva muito para nós nesses dias. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me, ele diz, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ah, como eu vejo isso. Você anuncia o evangelho para alguém, a pessoa fica tão feliz com aquilo, mas aí ela vai se reunir com certos grupos e eles começam com tanta doutrina, tanta coisa, que a pessoa já, aquela boa notícia, já não é boa notícia mais. Ela tem que crer no evangelho e tem que fazer uma porção de outras coisas. E isso acontece muito depressa, infelizmente. O qual, o apóstolo Paulo fala, não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, não basta apenas crer em Jesus. Você tem que crer em Jesus e isso. Regra sobre regra, doutrinas e mais doutrinas. E Paulo, talvez bastante chateado, irado com isso, faz essa declaração: mas, ainda que nós,
ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema significa maldito. O que? O apóstolo Paulo chegou ao ponto, tão chateado ele ficou, de amaldiçoar aqueles que vão além do evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Ah, eu que não quero ser maldito. Por isso eu gosto de pregar o evangelho como ele deve ser pregado, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, de não ser enganado por essas coisas e não enganar os outros também. Assim como já dissemos, o apóstolo Paulo fala, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito, seja maldito. Ah, eu que não quero fazer parte desses anátemas. Então, pregar o evangelho é muito simples. É encontrar com uma pessoa, com qualquer criatura, e perguntar para ele, você sabia que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou? É tão simples, não é assim? Tão simples perguntar, sabe? Você sabia que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou? É tão simples, entrou no elevador, você sabia que Jesus Cristo, Jesus o Cristo, morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou? Ó, um bom dia, pronto, você já anunciou o evangelho. Vai fazer compras, vai no açougue, vai no sacolão, hora que você está pagando, anuncia o evangelho. Você sabia que Jesus, o Cristo, morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou? É tão simples pregar o evangelho. É só isso. Isto é o evangelho, que se a pessoa crê no evangelho, ela será salva. E Jesus diz para que aqueles que crescem nele, nós deveríamos discipular, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, quando a pessoa crê no evangelho, nós precisamos ensinar essas pessoas o que Jesus ensinou. Ensinar o que Jesus ensinou. Ensinar o que Jesus ensinou. Então, nós precisamos saber o que Jesus ensinou. Sabendo que ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não quero que Jesus me apanhe ou me veja ensinando o que ele não ensinou, julgando, condenando, fazendo tantas coisas que ele não me mandou fazer. Então, se o Senhor permitir, no próximo estudo, nós vamos começar de maneira simples a ensinar as coisas simples que Jesus ensinou. Se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez. Então, um grande beijo para você e toda a sua família.